Vejam só que não é nada cômodo, na verdade, você dizer o que é que você quer dizer exatamente quando você diz mídia. As pessoas se confundem muito, confundem às vezes com a televisão. Na verdade, mídia, portanto, esse dispositivo, que chama de dispositivo, é uma noção que ultrapassa a simples materialidade técnica dos diversos modos de comunicação. Está além da materialidade técnica. Daí o valor explicativo do termo dispositivo. Dispositivo, como uma resultante, o dispositivo, do cruzamento de relações de poder e de saber no quadro problemático daquilo que Foucault chamou de governo dos homens. Ou chamou de, outro termo que ele dá, é governamentalidade. Governamentalidade. Então, se trata, portanto, isso é de Foucault, ele diz de um conjunto heterogêneo que inclui virtualmente qualquer coisa, isso é discursivo, seja discursivo ou não, portanto, inclui discursos, inclui instituições, inclui edifícios, leis, medidas de polícia, proposições filosóficas, tudo isso está no dispositivo. Então, e aí vem a genialidade realmente de Foucault, para entender isso. Tomado em si mesmo, dispositivo é a rede que se estabelece entre os elementos. Entendeu? Portanto, você não toca no dispositivo. Dispositivo é rede. Dispositivo é a rede, é a articulação. Eu falei de Badiou ontem, assim como a política é a articulação entre aqueles elementos, um dispositivo é uma articulação entre elementos em forma de rede, na forma de rede. Então, o dispositivo tem uma função estratégica, concreta, e está sempre inscrito numa relação de poder. Sempre inscrito no poder. Ora, outro que vai nessa linha, e um autor que certamente vocês leem, que é Giorgio Agamben, o italiano Agamben. Um brilho só esse cara também. Ele diz o seguinte, ele tem a mesma posição. Ele diz, eu chamo de dispositivo tudo aquilo que, de uma maneira ou de outra, tem a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres vivos. Digamos assim, detalhado do que Foucault, aqui, Agamben. Quer dizer, e aí, se eu falei do celular, ele diz, olha, o telefone fixo é um mero instrumento técnico, mas o telefone celular não é. E eu acrescento aqui, por que não é o telefone celular? Como é que ela captura, induz aquele gesto? Pela potência de rede. Portanto, é uma potência reticular de modelagem e de interceptação. Por isso que o telefone celular é um dispositivo. Ele está em rede e captura atitudes, gestos. Essa captura eu via há dias atrás. Na televisão. Um programa, acho, na Itália, onde apostam com as pessoas, o sujeito entra na casa e aí pega o celular dele, aceita a aposta, que ele ia ganhar não sei o quê, o jantar de graça, vocês viram, ficava o telefone celular trancado numa caixinha de plástico à vista dele, mas ele tinha 2 horas, sei lá, 3 horas, não podia mexer naquele celular. Alguns vários ganharam, mas teve uns caras que não aguentaram, não perderam. Perderam o jantar de graça, mas não aguentaram, né? Toda hora olhando lá o celular para ver, aí um justificou que o trabalho dele estava ali, outro não sei o quê, que a mulher dele ia ficar desconfiada. Tem várias argumentações, mas o fato é que não aguentaram, alguns não aguentaram. Então,
Portanto, se você quiser definir mídia, e, portanto, entender o que é a sociedade mediatizada, é você entender mídia, além daquela função técnica de edição de conteúdos, né, como uma rede administrativa de práticas, uma rede de práticas, que, no limite, a mídia implica uma economia e uma política de organização com estratégias particulares acima do comum biológico, portanto, acima do corpo biológico, acima da corporalidade biológica. Ora, o que é que eu quero dizer com acima do comum biológico? Significa aqui que quando você está nessa esfera dita mídia, você está no que eu chamei no livro, fazer a propaganda antropológica do espelho, de outro bios. Outro bios. Quer dizer, outra esfera de existência, uma esfera em que você entra, que é de fato uma esfera existencial separada de quê? Da vida nua. Separada da vida nua. Quer dizer, a vida sem o artefato, sem o artifício, que é natural nos homens. Quer dizer, começa a roupa, o sapato, claro, tudo isso já não é vida nua, né? Eu acho essa expressão de Agamben, eu acho correta para isso, porque tirou a roupa, se despiu, ficou completamente nu, a vida nua, ainda assim você pode tomar o remédio, você se alimentou, você está nu, mas a imagem é essa, você está sem um artifício, Ora, então, esse dispositivo sociotécnico, ele é separado da vida nua pela disseminação tecnológica do dispositivo. Então, o dispositivo se dissemina tecnologicamente. Quer dizer, a televisão se dissemina, o telefone se dissemina, os aparelhos nômades, todos se disseminam, aparelhos para medir pressão, aparelhos para ver quanto tempo você correu, quanto você andou, aparelhos para ver se é diabético. Isso é disseminação. A disseminação vai criando outra esfera na forma desses objetos de consumo de toda espécie. Quer dizer, não há nada de horrível, né? Nada de mal nessa disseminação, mas ela existe. E ela é cada vez maior. Ora, então, nessa palavra dispositivo, o que é que ressoa etimologicamente nessa palavra? Ressoa essa disposição. Quer dizer, você pôr alguém na posição de uma organização. As coisas se dispõem para mim dessa ordem. Eu estou dispondo essas coisas aqui numa certa ordem. Eu estou organizando essas coisas. As coisas estão postas para mim diante da mesma certa ordem. Mas os homens também são postos. E não é só por mídia. Desde que o homem é homem, cada grupo social arruma os seus dispositivos. Seja a monarquia, seja um chefe de tribo, seja uma grande fazenda, seja um sujeito poderoso, que organiza. Só que, com a mídia, com a tecnologia, esses dispositivos estão se disseminando de forma acelerada, gigantesca, um grande incremento tecnológico de disseminação de dispositivos. Então, portanto, esse dispositivo sociotécnico é um dispositivo de dominação sensorial e simbólica. É dominação de corpo e dominação de cabeça, portanto. Só que nessa dominação a mídia nunca escondeu e ela nunca ocultou o compromisso dela com o espírito objetivo da ordem mercantil. Nunca ocultou o compromisso dela com o mercado, com a organização mercantil. E ela deixa sempre de mostra as estratégias que ela tem de identificar, de marcar, de fixar nos lugares os sujeitos de consumo. E esses sujeitos de consumo estão cada vez mais dispersos, cada vez mais fragmentários na identidade dele. Ela fixa ali. Então,
veja só, o comum do homem, portanto, você pode dar o nome à comunidade, quer dizer, aquilo que temos em comum, aquilo que nos vincula, passa a ser produzido por tecnologia de distribuição da informação. Sim, passa a ser produzido por computação, por telecomunicações e por mídia. Né? Num espaço que não é mais o espaço com marcações humanas. O espaço com marcações humanas é o território. Né? Quando essas marcações humanas desaparecem, nós temos o espaço abstrato, o espaço físico. Então, na mídia, o que há é espaço, não há território. Então, vejam só, você diz, mas isso não parece o diagnóstico um pouco fatalista, né, de uma catástrofe social? Não, é um diagnóstico. É um diagnóstico. E, então, por um lado, você tem outras posições. Você tem posições um pouco mais amenas. Mais amenas não, mas sem falar em mídia, por exemplo, esse militante político italiano e pensador chamado Negri, Antonio Negri. Vocês conhecem também a figura. Ele está preocupado com os desdobramentos sutis da dominação sobre a força de trabalho, e ele está até apoiado na teoria do valor para indagar o seguinte: como é que a expressão do trabalho vivo, ou do trabalho corporal do homem, portanto, a produção do valor, deixa aflorar nele a constituição mental e afetiva. Quer dizer, a constituição mental e afetiva aflora no homem por meio da produção material dele, que é a produção do valor. Então, para Negri, na passagem da produção fordista para o pós-fordismo, que estaríamos vivendo agora, quando o império se define como forma política do mercado mundial, está emergindo uma nova forma de exploração do homem, uma nova forma de exploração do corpo. Ele diz, em que o sujeito, o indivíduo, não é mais um corpo que pode ser posto a trabalhar. O indivíduo não é mais uma alma que pode viver independentemente de valores e de paixões. Não, ele diz, no pós-fordismo, no que estamos vivendo agora, é a alma que é posta a trabalhar. E o corpo e a máquina são o seu suporte. Isso é um diagnóstico também mais terrível do que o anterior, né? O do Negri. Mas é interessante. Na verdade, eu disse, Negri, não é só dele, não. Né? Ele leu muito Deleuze, está em Deleuze. Dou com outras palavras, mas está lá. Então, um outro lado dessa questão, e que vocês estão vendo diz respeito à corporalidade, é como é que a expressão do trabalho vivo se torna indissociável da cultura. Né? Como é que a expressão do trabalho está colada à cultura. Ora, isso é apresentado por André Gorz. Tem cadeira aí. Aqui, João. Pode pegar. Gorz era como... morreu já. Vocês conhecem, tem um livrinho dele da Ana Blum chamado Trabalho, Valor Imaterial e Trabalho. Hein? Gorz. G-O-R-Z. G-O-R-Z. Aliás, é uma pessoa... Conheço pouco dele, mas parece que era uma pessoa extraordinária. Ele fez um pacto. A mulher dele tinha câncer e ele anunciou a ela que se ela morresse, ele se mataria junto. E fez isso. Se matou com a injeção. Sociólogo? Hein? É um francês, mas um pensador, sociólogo, filósofo. Mas marxistas eram bastante. Também se matar, mas aí é uma boa causa. Né? Paixão. Morrer de paixão. Então,
Eu conheço várias histórias dessas de intelectuais franceses. Né? Vários. O Louis Vincent Thomas, que é um grande estudioso da morte, e que veio aqui, deu aula na ECO, quando eu chefiava um acordo lá. Ele e a esposa eram um casal tão apaixonado, tão simbiótico, mais de casamento de 50 anos, que todo mundo temia do que ia acontecer se ela morresse antes, porque ela tinha um câncer, começou um câncer, né? Morreu. Aí disse, o que é que vai ser o Louis Vincent Thomas? Ele aguentou 1 ano e pouco, mas não se suicidou. Ele aconteceu, mas ele morreu sentado num vagão do metrô de Paris. Morreu sentado e ninguém percebeu que ele tinha morrido. Ele levou o dia inteiro no metrô. Só na noite, quando os trens se recolheram, é que viram aquele cara que estava o dia inteiro, foram lá, sacudiram, ele estava morto. Eu trouxe, inclusive, ele aqui na UERJ, mas não fez palestras, ele fez palestra na época, para visitar. Na época ele se interessou pela arquitetura, uma pessoa maravilhosa. Claro que ele morreu também, que ela morreu, né? Você já estava morrendo. Então, Gortz dizia o seguinte, que a informatização, ele diz, revalorizou as formas de saber que não são substituíveis. Que não são substituíveis. E que não são formalizáveis. E que não são formalizados. E que formas são essas? O saber da experiência, o discernimento, a capacidade de coordenação, a capacidade de auto-organização e a capacidade de comunicação. Ele diz que nada disso é formalizável nem substituível no sujeito. Em outras palavras, ele está se referindo à forma de saber, de um saber vivo, que é adquirido no trânsito cotidiano. São formas que pertencem à cultura do cotidiano. Portanto, e ele complementa exatamente com relações pós-fordistas, de que Negri fala. Ele diz que os trabalhadores pós-fordistas, portanto, de hoje, devem entrar no processo de produção, ele diz, com toda a bagagem cultural que eles adquiriram nos jogos, nos esportes de equipe, nas lutas, nas disputas, nas atividades musicais, nas atividades teatrais, etc. Quer dizer, tem uma visão não tecnicista apenas, né? Supõe que o cara seja o técnico em engenharia e tal aqui, mas para ele a lógica da produção pós-fordista, se esse cara pratica esporte, faz teatro, gosta de teatro, é mais valorizado. Entra aqui. Portanto, nessas atividades, portanto, fora do trabalho específico, é que são desenvolvidas o que no indivíduo a vivacidade, a capacidade de improvisação, a capacidade de cooperação, etc. Então, o Gortz vai dizer, o que importa para a mão de obra pós-fordista é o saber vernacular do sujeito. Um saber vernacular é uma boa expressão. Um saber aplicado à concretude ali do comum dele. Portanto, você podia dizer também, é o saber comunitário. Outra maneira de dizer isso. Então, é o saber vernacular que a empresa pós-fordista põe para trabalhar e explora. Né? Diga, uma empresa pós-fordista típica como o Google, como a Microsoft, certo? Já tem esse tipo de orientação empresarial no interior. Em outros termos, o que é que responde agora, principalmente pela força de trabalho? É a cultura. A lógica é essa. A lógica é a cultura, a lógica do imaterial produzindo valor. Né? Ora, então, nesse posicionamento, você entrevê um lado aberto à criação institucional por meio da sociedade civil. Um lado aberto para colocar o corpo num outro patamar, o Negri diria exploratório também, que junto com o corpo vem a alma. Mas é um outro patamar para a corporalidade. Então, colocar o comum, portanto, há aqui uma abertura e uma sugestão para próprios trabalhos, quer dizer, toda a abertura, digamos, hoje, a liberação dos costumes, digamos, a revolução na concepção do que é gênero, né?
Então, os costumes, as identificações, a mutação nas identidades, os costumes sexuais, a luta contra a homofobia, no Brasil, está dentro dessa abertura. Está dentro dessa abertura. Quer dizer, as instituições que se colocam atrás, são mais atrasadas, desde que isso veio da organização, elas estão realmente anacrônicas com relação. Porque há um lado do poder, dessa dominação e do controle, que é mais modernizador do que as instituições tradicionais. Que é mais modernizador. Se observa, desde muito tempo atrás, a publicidade, nos anos 70 aqui no Brasil, era mais avançada do que a instituição jornalismo. Foi o Pasquim, um jornalzinho de nada, que veio dar uma sacudida nisso. Porque eu dirigi a revista na Block, e ficava as mulheres dos coronéis ali para ver se tinha alguma mulher excessivamente mostrando os seios. Aí mandava cobrir. Isso não podia. Mas se fosse um anúncio publicitário, podia. É como se a publicidade fosse uma zona à parte. Você entendeu? Ali, por quê? Porque estava voltado para o comércio, não era para outra coisa, né? Na cabeça deles. Né? Na cabeça deles. Porque, evidentemente, eu me lembro disso com a propaganda que eu tive um problema de Valizer. Era uma marca, ainda existe essa marca, eu não sei. De lingerie, né? De sutiãs. Você entendeu? Na publicidade, esse lado é sempre modernizador, é mais modernizador. Então, quando você coloca o comum no centro aglutinador da instituição, você está acentuando a dimensão ética, a dimensão política de uma relação social, que é relativa, digamos, à esfera das coisas exteriores à lógica do mercado, à lógica da apropriação mercantil. Aí você tem uma coisa que está, digamos, sob a ótica do mercado, da venda, e tem outra que diz que isso é mais importante para o comum das pessoas. Nessa importância para o comum, em geral, é a instituição. A outra é a organização. Embora a organização possa ser mais modernizadora. Então, essa lógica da apropriação mercantil é uma lógica meramente economicista. É uma lógica economicista, em que as coisas, em que os bens, que são necessariamente dependentes de uma relação de troca, essas coisas não se instituem na condição de comuns. Então, um bem que você compra no mercado, pouco importa para você se aquilo vai fazer comunhão ou comunidade com alguém. Você quer ao contrário, às vezes, exatamente ver se aquilo é muito singular para você se distinguir do comum. Né? A lógica da roupa, do valor da roupa. Então, o que é o comum? E que está no ensinamento? O comum é um horizonte que está inscrito no âmbito da sociedade civil, como nós estamos aqui vendo sociedade civil. Porque, sem rejeitar o desafio que é lançado pelas tecnologias da comunicação, as formas clássicas de gestão do capital, o comum, esse horizonte, acena com possibilidade de controle da economia de rede. E é essa a novidade hoje da rede. A rede acena com o comum. Então, relações de troca compartilhada. Essas empresas, Airbnb, o próprio Uber é um pouco outra coisa, mas vocês sabem que o compartilhamento está avançando, né? Só que a organização está tomando conta disso também. Mas, na verdade, há segmentos populacionais diversificados que tendencialmente se opõem ao monopólio exercido por empresas direto ou diretamente ligadas ao incremento tecnológico. E a palavra é essa, é sharing, é compartilhar.
é criar, ao lado da economia, um outro tipo de comum. Ora, portanto, você vê que é importante, epistemologicamente importante, você vê de um lado a instituição e vê do outro a organização. De um lado a instituição, do outro a empresa. E parece um discurso velho, às vezes, quando você diz, olha, eu coloco de um lado a família e de outro a empresa. Digamos, a empresa de mídia religiosa. Sim, mas essa família já não existe mais. Você diz. Não existe, mas talvez por isso mesmo é um espaço de luta. É um espaço de luta institucional. A escola. Sim, mas a escola, eu posso substituir a escola por uma rede tecnológica avançada, distribuição de informações. Sim, mas é que essa escola aqui, definida institucionalmente, é outra coisa. Não tem a ver só com inculcar conteúdo na cabeça das pessoas, é com formação ética, com formação de algum modo equilibrada dentro da sociedade civil. Tá? Então, é importante, é estratégica saber o que é instituição e organização aqui. Então, a distinção também, essa distinção entre um e outro, se presta a um esclarecimento maior sobre a natureza dessa sociedade que estamos vivendo, dessa sociedade mediatizada. Porque ela é um passo adiante, hoje, na produção desses modelos difusionistas de cultura, e que pareciam há 20, 30 anos atrás um grande esclarecimento. Se você pega, por exemplo, toda uma sociologia americana, que era muito lida e traduzida aqui no Brasil, sobre comunicação, comunicação para o desenvolvimento, comunicação para a formação melhor de comunidades. Então, era um deslocamento da ideia de Cristo para a de comunicação, uma ideia cristológica de comunicação. O resgate das obras pela comunicação. Os americanos investiram muito aqui no Brasil e há autores famosos nos Estados Unidos, Wilbur Schramm, Lucian Pye, que eram lidos e tentavam aplicar essas ideias somente aqui no campo. Nada disso funcionou, evidentemente, que a questão do campo é política. Né? A comunicação vem de forma aí secundária, é uma questão política.